paz do Senhor. Vocês vão ouvir um barulho, mas é porque tem uma obra aqui atrás da minha casa, por isso que está esse barulho. Mas não vamos parar de falar da palavra de Deus. Estamos trabalhando no livro de Êxodo, a história de Moisés, o chamado de Moisés glorioso. Você sabe que você tem um chamado e eu também. Aprenda com a palavra. Ontem nós lemos no capítulo 12 a parte que o Senhor orientou eles como tinham que sacrificar a Páscoa. Na Páscoa, como tinham que sacrificar e adorar o Senhor. Deu todo o direcionamento. Por quê? Porque naquele mesmo dia, à meia-noite, ele ia passar com o espírito da morte. Ele ia agir na vida de todos os primogênitos. É um agir doloroso, é. Mas quem sabe como trabalhar é o Senhor. Então, ele quis o quê? Uma adoração, uma santidade. Para mim, você ter vitória não é diferente. É santidade, é adoração no louvor, no jejum, na leitura da palavra. É adoração com transformação de vida para as vitórias virem. Hoje vamos para o capítulo 12, do 24 ao 36, onde o tema é adore, Deus está trabalhando. Eu não sei qual é o seu impossível, mas adore. Adore, adore, adore. É louvando, é jejuando, é lendo a palavra, é chorando e adorando. É a dor grande e adorando para o milagre chegar. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardai este culto. O Senhor estava dando toda a orientação para eles adorar, para eles ter reverência, porque aquilo ali seria uma grande história que estava acontecendo no Egito. E eles futuramente iam contar tudo aquilo aos filhos. Aquele legado jamais seria esquecido. Qual o legado que eu e você está deixando para a família? De responsabilidade e adoração, como servo e serva do Senhor. Acontecerá que quando os vossos filhos disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou às casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Ele estava dizendo, Moisés, através de, usado por Deus, que tudo aquilo que eles estavam fazendo ia ter continuidade. Toda Páscoa eles iam fazer aquilo. E aquilo seria um legado para os filhos. E aquilo que estava acontecendo no Egito jamais seria esquecido. E eles que tinham que passar para seus filhos. E foram os filhos de Israel e fizeram isto como o Senhor ordenara a Moisés e Arão assim fizeram. Toda aquela orientação é porque naquele dia, meia-noite, ia acontecer uma grande maravilha. Porque Deus fala assim, as maravilhas dele. Seja de bênção ou de justiça. E aquilo ali ia ficar escrito até hoje, continua de geração em geração. Nós temos que adorar o nosso Deus com conhecimento, com temor e tremor, sabendo que Ele foi, que Ele é e será sempre grande, e trabalha para aquele que nele espera. Aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava no seu trono, até os primogênitos cativos, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Quer dizer, o filho de Faraó, o filho dos servos de Faraó e os animais todos foram mortos. Forma dura é, mas oportunidade ele teve, ele viu as maravilhas do Senhor. Às vezes as coisas acontecem nas nossas vidas, são nossas escolhas. Não foi culpa do Senhor. Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Você já pensou que dor? Você já pensou que situação? A gente até fala, mas essa situação foi dolorosa, essa situação marcou. Mas o Senhor queria mostrar a Faraó que quem tinha o poder de tudo e de todos era ele. Porque Faraó era demais, achava o Deus da terra, e não era. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse, levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor como tem dito. Ele viu que não era brincadeira, só levanta, vão embora, pelo amor de Deus, vão embora. Levantai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, e abençoai-me também a mim.
Ele entendeu que Deus era tão grande que ele só vou embora, mas me abençoe também. Porque ele viu que a calamidade estava terrível na terra dele. Lembre-se do tema? Adore, Deus está trabalhando. E Deus aqui no meio de toda essa situação, toda essa guerra, Ele estava trabalhando na vida do povo dele. Às vezes você está passando por uma situação que você não está entendendo nada. É dor, é choro, é sofrimento, é enfermidade, é problema, é rebuliço na família. Deus está trabalhando. Veja que trabalho grande. Veja que confusão, o país sendo destruído. Mas Deus estava trabalhando. Esse rebuliço aí é para a glória de Deus. Os egípcios apertavam ao povo, apressando-os para lançá-los da terra, porque diziam todos, seremos mortos. Quer dizer, o povo, todos os egípcios queriam que eles fossem embora. Porque quando Deus faz é assim, é de repente que Ele faz. Aleluia! E o povo tomou a sua massa antes que levantasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes sobre os seus ombros. Quer dizer, tudo que eles tinham, a comida, tudo que estava preparado, pegaram tudo para ir embora. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. Pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. Não foi o que o Senhor tinha dito? A situação aqui era um rebuliço. E eles pediram vestes, vasos de prata, de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Só o Senhor para dar graça. Porque os filhos mortos, o luto era terrível. Ainda presentear aquele povo. Estes lhe davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. O que eles pediam, os egípcios davam. Para pensar. Não era para ser assim. Afinal de contas, eles perderam toda a família. O país estava todo destruído. Mas a graça de Deus vem milagre. E a Bíblia diz aqui que Deus deu graça a eles para eles ouvir e presentear os egípcios. A graça de Deus tem bênção, tem proteção, tem livramento, tem saúde, tem renovo, tem tudo novo. O que eu e você tem que fazer é adorar. Porque Deus está trabalhando no meio de todo esse caos. Toda essa dor, todo esse sofrimento que você está vivenciando, Ele está trabalhando. E vai ser tua vitória e a minha de repente. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.